Torcedor Coral, Nação Tricolor, caminho livre para Luizinho Vieira chegar e assumir o cargo que ainda está vago de técnico do Santa Cruz para a temporada de 2026. Agora, a cabeça um pouco mais fria depois do jogo contra o Sport, fica muito claro, né, pelo clássico, e sem querer surfar em cima de uma onda porque houve a derrota, mas que o Fábio Cortez, ele não é o técnico efetivado do Santa Cruz para a sequência da temporada. A entrevista coletiva do treinador evidencia isso. O próprio Fábio coloca que ele está ali para servir, para ajudar o Santa Cruz, rodada a rodada, de acordo com a necessidade do clube, mas que a função dele, o trabalho dele, é a transição da base para o time principal. Ele falou isso na entrevista coletiva, deixou muito claro que ele é auxiliar e que ele está interessado nesse processo de implementação de método de trabalho dentro do Santa Cruz, e acho muito legal que ele possa capitanear isso. E entender também que não é o momento para se efetivar o treinador. Eu vinha, quem me acompanha por aqui, inclusive fica o pedido para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar like, compartilhar com os amigos, mas quem me acompanha aqui desde o início no canal sabe que, apesar da goleada de 6-0 em cima do Jaguar, onde o Fábio Cortez faz um excelente trabalho, ele esquece aquele sistema extremamente defensivo do Marcelo Cabo com 3 zagueiros, com excesso de volante, e bota um time para frente com 2 meias, Patrick Alain, William Júnior, Vitinho com movimentação. Ele tem muito mérito nisso. E tomara que isso até deixe um legado para o próximo treinador que está por vir. Mas ficou claro também no clássico que ele acabou não conseguindo encontrar soluções diante de um cenário em que o Santa Cruz precisava muito vencer. João, o elenco do Santa Cruz não dá muitas opções, é bem verdade, mas ainda assim a postura tática do time acabou deixando a desejar. E acho que tem um pouco também com as escolhas, tem a ver com as escolhas, a entrada de um volante, enfim, a entrada de um lateral direito, jogando Jael para ser um ponta. Isso já foi abordado na análise pós-jogo. Quem não curtiu, quem não viu, está aqui no canal, pode acompanhar a análise pós-clássico. O ponto é falar sobre Luizinho Vieira. O treinador vive um momento muito delicado no Confiança, onde ele foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Identificadíssimo com Santa Cruz nos tempos de jogador, início dos anos 2000, baita meia. Ele foi questionado após a derrota no clássico contra o Sergipe. É isso mesmo, Confiança perdeu o clássico, o principal clássico do campeonato sergipano, para o seu rival, e a crise está instaurada de vez no Confiança. Confiança não vence há 4 rodadas, a pressão só aumenta. Faltam 3 rodadas para acabar a primeira fase, e o Confiança está apenas na 7ª colocação. É a última vaga de classificação. Ou seja, faltam 3 rodadas, a água está aqui e o Luizinho está sendo extremamente pressionado. E além disso, há todo um contexto político extracampo que também o Luizinho está envolvido. O Luizinho deu uma forte declaração, dizendo que o ex-presidente do Confiança estaria, de alguma forma, tentando atrapalhar o Confiança nesse processo de implementação da SAF. O Confiança ele tem uma SAF atualmente, um modelo de negócio um pouco parecido com o do Santa Cruz, com certas limitações aí na comparação. A questão é que o Luizinho ele foi uma aposta muito grande nessa SAF para o ano de 2026, para a transição 25 e 26. Ele fala isso. Ele fala que recebeu muitas propostas no início do ano, na virada do ano, para deixar o futebol do Confiança, e ele opta por ficar. E ele também é questionado pela imprensa local, a imprensa sergipana, pergunta se de fato chegou alguma proposta do Santa Cruz para ele treinar o Santa Cruz agora, depois da saída do Marcelo Cabo. E ele joga extremamente aberto e fala que houve conversa, que procuraram sim por ele, não teve uma proposta formalizada. Isso bate com o que eu vim apurando ao longo da semana, mas o Santa Cruz ele vai sondando o território, tentando entender a situação. Havia um condicionante muito grande para a performance e resultado
do Confiança no Clássico contra o Sergipe e o Confiança perdeu o jogo, como eu disse, encaminhou a 4ª derrota consecutiva, ou seja, a pressão só aumenta, o extracampo também influencia. O Pedro Dantas, ex-presidente do Confiança, que é citado pelo Luizinho, dá uma resposta, porque o Luizinho ele é veemente, ele diz que o Pedro estaria de alguma forma tentando prejudicar, atrapalhar a SAF do Confiança, e quem está com esse tipo de pensamento agora não deve ser torcedor do Confiança. Isso mexeu demais com o Pedro Dantas, ex-presidente, ele também veio a público, também se manifestou, dizendo não entender esse posicionamento do Luizinho, ou seja, o cenário político extracampo no Confiança não é bom. E o cenário dentro de campo também não é bom. Faltam 3 rodadas e o Confiança tem que dar uma resposta rápida, senão fica eliminado da próxima fase do campeonato sergipano, que é uma tragédia. Isso daí para o Confiança é realmente uma tragédia. O fato é, o Santa Cruz tem sim interesse no Luizinho Vieira. O Santa Cruz estava sim esperando toda essa situação relacionada ao clássico contra o Sergipe. O clássico acontece, 1-0 Sergipe. Ainda tem essa questão política externa que pressiona demais, que causa esse extracampo muito forte. A posição da SAF do Confiança é de manutenção do Luizinho. O Luizinho diz que tem interesse em permanecer. Até por ética, o Luizinho disse que não abriria margem para receber proposta do Santa Cruz, por isso que só teve essa conversa, tipo sondagem, mas o próprio Luizinho também fala que o futebol é muito dinâmico e as coisas mudam muito. Se o Confiança perder mais um jogo, ou se perder a vaga na próxima fase, sem dúvida a SAF vai ter que reavaliar o percurso para a sequência da temporada, e isso pode culminar com uma demissão do Luizinho Vieira, que ainda segue no cargo do clube sergipano. Ponto importante, o Santa Cruz não tem tempo para esperar uma definição do Confiança no campeonato sergipano. Com o máximo respeito ao Luizinho, um dos grandes meias do início dos anos 2000 do Santa Cruz, mas nem ele, nem qualquer outra pessoa pode fazer com que o Santa espere para tomar uma posição. Já demorou, na minha humilde opinião, já erra ao não correr para tentar um treinador a tempo do clássico, para tentar a vaga direta na semifinal. Paga-se um preço por isso, não é só culpa do Fábio, gente, por favor, não é isso, é culpa do todo. Mas o Santa Cruz poderia ter corrido para conseguir, tentou, o Lisca não chegou a acordo, tem resistência interna no Santa Cruz em relação ao nome do Lisca, que totalmente descartado não foi. Mas o Luizinho é o seguinte, não dá para o Santa Cruz aguardar, o caminho está livre para ele vir, o muro está baixo, a situação lá é crítica no Confiança e o Santa Cruz precisa com urgência de um técnico, mas esperar passarem as 3 rodadas do Campeonato Sergipano para ir tomar uma posição, eu sou extremamente contra. E volto a dizer, nada contra o Luizinho, podia ser qualquer treinador, eu acho que o Santa Cruz não tem tempo para esperar qualquer técnico para assumir, e digo não só pensando em Campeonato Pernambucano, mas pensando na sequência da temporada de 2026 e no planejamento da Série C. Por isso não tem tempo para aguardar. E você, concorda comigo ou vale a pena esperar o Luizinho Vieira ou esperar algum outro treinador para contratar com calma quando acabar os estaduais? Ou a necessidade, a urgência, faz o Santa Cruz, a diretoria do Santa Cruz, anunciar um técnico de prontidão o mais rápido possível? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de seguir o canal, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar com os amigos.